A todos que nos ouvem, damos início ao nosso grupo da Conexão Bíblica. O tema confiança, zelo, gratidão. Temos tratado do tema confiança mais diretamente, né? E hoje vamos dar início à questão do zelo. Mas tudo isso nós fazemos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo conosco. E, portanto, recorremos a Ele ao início de cada uma das nossas reuniões. Desejo a todos que nos ouvem a paz, essa confiança interior, esse zelo pelas coisas de Deus e, acima de tudo, a alegria, a gratidão por tudo que Cristo fez por nós. Que isso possa tornar-se vida em cada um de nós. E para isso nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, toda obra é vossa, todo mérito é de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a nós, ocupou o nosso lugar, desceu e sofreu a nossa condenação, para que nós fôssemos erguidos pela força que está nele a viver uma vida que é a vida dos filhos de Deus. Senhor, é uma alegria poder declarar isso ao mundo, falar estas coisas àqueles que nos ouvem e dar, Senhor, testemunho disso. Para isso, o vosso Santo Espírito precisa agir em todos nós. Que a palavra que vai ser proclamada aqui possa ir com a unção do Teu Espírito. E todos os que ouvem possam recebê-la, Senhor, com o coração aberto, para que entre aquilo que é de Deus e possa fazer diferença na vida de cada um. Isso pedimos na graça de Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje, no final, tem um aviso, mas nós vamos fazer no final do grupo, né? Então, hoje nós vamos dar andamento no tema da confiança e chegar, então, nessa transição para o tema do zelo, né? Vamos aí para a nossa primeira tela, lembrando que a confiança é esse repouso, né? Esse repouso, esse descanso interior, né? E que Deus determinou para nós como uma exigência quase, como um mandamento. Quando ele determinou essas frases que estão na tela aí, a Isaías, ele mandou escrever isso de uma forma tal que permanecesse para o futuro, né? Então, essa frase a gente vai repetir, falamos várias vezes, mas ela é importante para nós, é uma base para esse tema que nós estamos tratando da confiança. É na conversão e na calma que está a vossa salvação. Então está dizendo que a partir da conversão nós vamos ter que mergulhar num estado novo de alma, um estado de calma. Por quê? A gente falou muito que a conversão é o momento em que nós deixamos de estar sozinhos e passamos a ter Deus conosco. Esse é o nome que Jesus Cristo mesmo foi anunciado pelos profetas, pelo próprio Isaías. Deus junto conosco, Deus conosco. É na conversão e na calma que está a nossa salvação, no repouso e na confiança que está a nossa força, né? E nós precisamos nos libertar dessa tendência que está na sequência aí, que é nós fazermos as coisas, nós conseguirmos, nós buscarmos e nos confrontarmos aí uns com os outros por causa de coisas que não são essenciais. O importante é viver a consciência, Deus conosco. Isso nós tratamos nos grupos anteriores e vamos então passando rapidamente por isso, né? Essa confiança, esse repouso, esse estado de alma, ele é para nós como um mandamento, assim como para Israel existia o mandamento do sábado. Era o dia do descanso, esse dia se desdobrando a cada de 7 em 7 anos no ano do descanso, mas de qualquer forma, que era o ano sabático, né? De qualquer forma era uma figura de uma realidade maior, nós já falamos bastante sobre isso, que trouxe a lei ao nível da nova aliança, né? Então, nessa nova aliança, sob a ótica da nova aliança, não mais esse sábado, esse descanso, isso que nós estamos chamando de confiança, descanso interior lá no nosso coração,
não é mais uma coisa de uma vez por semana, em medida, como era toda a lei antes de Cristo, né? Ela passou a ser, está lá bem claro na carta aos Hebreus, né, nesse capítulo 3 aí, que não mais uma vez por semana, mas em todo o tempo compreendido pela palavra hoje. Entrar nesse repouso e descansar das nossas próprias obras, como Deus descansou assim, é algo que nós temos que nos apressar a entrar. Nós precisamos começar a ter isso como uma característica da nossa natureza, né? Entrar nesse descanso. Porque isso é prova de uma confiança, de uma fé, de uma estabilidade, de uma comunhão com Deus. Quando não temos isso ainda, é sinal de alerta. Precisamos ver, porque nós estamos caindo em algum tipo de incredulidade. É isso que está escrito aí na terra. Nós vimos isso tudo e vamos em frente aqui. O novo sábado, declarado claramente por nosso Senhor Jesus Cristo, foi a frase que ele deixou para nós. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã terá suas próprias preocupações, né? Preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Qual é esse cuidado de cada dia? Esse cuidado de cada dia são os nossos compromissos de cada dia. Só que o compromisso de cada dia, ele deve ser feito primeiro, com base na justiça de Deus. Eu estou agindo na justiça de Deus? Se eu estou agindo hoje na justiça de Deus, isso sim é uma vigilância de cada dia, e esse é o trabalho de cada dia, né? Olhar se estou agindo debaixo da justiça, daquilo que é a vontade revelada de Deus. Então, o dia de amanhã eu preciso ficar tranquilo, não preciso pensar nele, porque o dia da manhã, quando hoje eu estou cuidando de estar debaixo da justiça de Deus, o dia de amanhã está nas mãos de Deus. E nós sabemos que Ele nos amou a tal ponto de enviar o próprio Filho para que nós fôssemos libertos da treva e da condenação e entrássemos numa luz eterna dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o seu amor é grande por nós. Ele tem cuidado de nós. E para nós basta a cada dia vigiarmos com respeito àquilo que é a vontade de Deus. Isso é o assunto do próximo tema, que é o zelo, né? Vamos em frente. O sábado, então, é um jejum do fazer. Nós vimos que isso daí era uma coisa formal para os judeus, e realmente não podiam fazer coisa alguma no dia de sábado. Tinha uma série de limitações quanto ao fazer, e era relativo ao fazer em si, né? Nós saímos dessa condição do fazer para entrar nessa condição de confiança interior, de descanso interior em Deus, de modo que nós vamos fazer coisas, mas de um modo diferente. Esse modo diferente que é o nosso sábado, que é o nosso jejum do fazer. A gente sai do fazer do mundo para o fazer daquele que está em Deus, né? E nós vimos que a frase que caracteriza isso muito bem é essa que está aí na tela. Os que usam desse mundo como se dele não usassem. Isso nos levará a unirmos-nos ao Senhor sem partilha. Nós vamos estar fazendo as coisas do mundo, nós estamos no mundo temporariamente, né? No dia da sua conversão, você começou a ver o seguinte: todo esse período da nossa vida no mundo, que todo mundo reclama que é muito pouco, que passa rápido, que quando você viu já passou, essa vida, ela é só um passo aqui, longe do Senhor, para a eternidade na presença dEle. E essa eternidade começa agora, né? O Espírito de Deus já está eternamente conosco a partir da nossa conversão. E a partir daquele dia, então, após a nossa morte, então aquilo será de uma maneira extremamente efetiva. Isso nos dá uma condição de estar no mundo sem pertencer ao mundo. Nós pertencemos a um novo lugar. E este lugar é o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pertencemos agora a este novo lugar. Portanto, estamos aqui de passagem. E se estamos de passagem, as coisas daqui,
elas são feitas com zelo, com cuidado, mas um zelo que não nos leva a pôr em risco o zelo maior, que é para aquilo que está lá na frente e diante de nós. Esse zelo maior deve prescindir ao outro, deve ser maior que o outro, de modo que nós faremos as coisas desse mundo, mas como se não fizéssemos, como se não estivéssemos aqui. Vamos deixar um bom testemunho aqui? Temos que deixar. Isso faz parte da justiça de Deus. Temos que deixar um bom testemunho para aqueles que estão no mundo mesmo, que estão no contato conosco, que não se converteram, mas o nosso propósito está lá, de modo que se as coisas aqui vão dando certo, essa alegria para nós é de pouco efeito, porque a alegria verdadeira já está dentro de nós. E se as coisas vão tendo dificuldades, vão tendo problemas que incitam discussões, questionamentos, para nós tem pouco efeito, porque nós não dependemos mais dessas coisas. Então, essa situação nova só dá para entender se nós estivermos dispostos a confiar plenamente em Deus, colocando a nossa vida nas mãos dele, né? Então, a partir do momento em que o mundo vai se corrompendo cada vez mais, que é o que nós temos visto, cada vez mais nós vamos ter que nos desprender do mundo. E vai chegar um momento que realmente, isso está escrito nas Escrituras, né? Vai chegar um momento que aqueles que estiverem no mundo serão removidos daqui, aqueles que estiverem em Cristo, e os que ainda estão ali, mas não com o zelo mesmo, que seria a palavra, com o zelo, com a confiança adequada, esses vão então ter que se desprender das coisas do mundo e sair do meio do mundo, e isso que está escrito aí nesse texto de Coríntios, né? Se você percebe que você está tendo que compartilhar das coisas que ofendem a Deus, das coisas que estão naqueles que são infiéis a Deus, é melhor sair do meio deles e separar-se. Então isso é uma coisa que vai ser crescente com a proximidade do fim. Nós falamos sobre isso, né? Mas esse estado de alma, esse estado que é agora um mandamento para nós, porque nós não estamos sozinhos, nós temos uma dádiva enorme, que é a presença do Espírito Santo, e que pode nos ensinar todas as coisas. Esse estado é a confiança em Deus que nos torna leves, livres de fardos, e, portanto, podemos flutuar nas águas da circunstância. Isso, então, é andar sobre as águas, né? É o exemplo de Pedro lá, lembra? Pedro desceu, porque Jesus disse, vem, e nós também estamos atendendo a este apelo, vem andar comigo, no meio deste mundo, no meio das situações do mundo, que às vezes são assustadoras, às vezes passam por calmarias, e se nós ficarmos olhando para as circunstâncias, elas formarão abismos debaixo de nós que tendem a nos atrair, nós vamos estar lutando com as nossas forças com isso, e assim vamos entrar em conflitos uns com os outros, mas não é assim com o cristão. Ele aprende a confiar em Deus e estar no meio das circunstâncias sem se afligir por elas. Isso é andar sobre as águas, né? Mas é óbvio, andar sobre as águas não deveria ser uma situação de flutuar, de estar acima, né? E isso acontece sim para aquele que está vivendo essa confiança de verdade. Porém, não pode, então, conformar-se em estar afundando. Ao contrário, situações de dificuldade que estão acontecendo conosco, e acontece com todos, os cristãos e não os cristãos. Situações têm que ser observadas com atenção, né? Aqui já é o assunto que nós vamos tratando hoje. São situações que têm que ser julgadas, né? Porque a partir desse julgamento, nós podemos saber se tem algum sentido aquela situação de dificuldade, se ela vai ser útil para nós, ou se é algo que
nós estamos precisando nos desprender mesmo, deixar aquilo. Porque se for isso, temos que tomar a decisão correta, né? Então, vamos ver aí. Existe uma maneira de eu estar no mundo e passar dificuldades, sendo que isso tem um sentido no amor. É preciso saber se é por obra do Espírito que eu estou em dificuldades. Nós estamos falando de dificuldades mesmo, porque confiança é uma situação de segurança. Tudo que foge disso aflige a nossa confiança. Situações de cuidados, de perigos, né? Que a gente vai criando ou que existem mesmo à nossa volta, elas têm que ser avaliadas, né? E somente, está escrito em vermelho aí na tela, somente existe benefício em estar afundando se for por livre decisão no amor. Tem textos na Bíblia que deixam isso bem claro e nós vamos ver eles a seguir aí. Mas, por enquanto, vamos pensar o seguinte. O cristão deveria estar flutuando. Ele deveria estar andando acima das dificuldades. E isso acontece na medida que nós estamos firmes em Deus, firmes na presença do Espírito Santo. Não vamos tirando debaixo de nós os nossos apoios. O apoio que traz confiança é o quê? Normalmente no mundo. É a pessoa ter recursos. Recursos para resolver os problemas financeiros, recursos para resolver os problemas de saúde, recursos para ter tranquilidade futura, em termos de provisão futura. Todos esses recursos que o mundo dá, para nós, eles não deviam ter valor algum. A nossa confiança deveria estar em Deus. Nós não vamos desprezar estas coisas, mas é como se elas não fossem. Para nós é como se elas não fossem, né? Precisamos estar fundamentados em Deus, né? E só vamos nos submeter a uma condição de dificuldade quando isso for é a palavra que está em cima, doação. Quando isso for uma doação. Vamos entender o que isso quer dizer com um exemplo que é figurativo, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7, e trata da madeira que resgatou o machado. É até bacaninha esse nome aí, porque vai dar um entendimento claro sobre isso que nós estamos falando. Então, nós estamos indo lá para 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Né? Capítulo 6, versículo de 1 a 7. Está tratando de uma passagem da vida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, o Israel tinha muitos profetas ainda nessa época. Depois é que vai desaparecendo, à medida que ele vai entrando num afastamento de Deus. Mas nessa época tinha. E os profetas estavam lá sempre para exortar, para ensinar, para fazer avivarem em Israel, porque Israel como um todo, ele era como um ser que está querendo seguir a Deus e que tinha Deus dentro dele. Lá era no meio do povo, que Deus estava mediante a lei e mediante as condições da aliança. Eliseu se encontrava com outros profetas. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu, então ele é um grupo: vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos ali, cada um de nós, uma viga e construamos uma sala onde possamos habitar. E Eliseu falou, podem ir. Ide, respondeu eles. Mas vem também tu com os teus servos, ajuntou um deles. Eu irei, disse ele, e partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar a madeira. Ora, estava um deles a cortar uma árvore, e eis que o seu machado caiu na água. E aí aquele companheiro de Eliseu que estava cortando a árvore escapou o machado e caiu na água, né, no rio. Ah, meu senhor, ele falou para Eliseu, exclamou ele, porque o machado era emprestado, ele precisaria devolver.
Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. E ele mostrou o lugar. Eliseu então cortou um pedaço de madeira, jogou-o na água e o machado veio à tona. Tira-o, disse ele, e o homem estendeu a mão e o tomou. É uma história estranha, está aí como que jogada, né, dentro dos textos que revelam vários aspectos do tratamento de Deus com o povo de Israel. Né? E aí era uma questão que aconteceu entre os profetas. Então vamos voltar lá para a nossa tela. Veja só, o machado era algo que, estando nas águas, e aí vamos comparar essas águas com as circunstâncias, águas das circunstâncias, estando nas águas, ele tende a afundar. E isso é o que acontece com você, comigo, com todos nós. Se nós formos andar neste mundo aqui sem algo que nos sustente, em meio às dificuldades, em meio às privações, os problemas, se nós formos andar assim de maneira vã, a tendência é ir afundando, né? Nós somos como um machado, né? Porém, aquele que está buscando essa situação que nós estamos salientando, de ter os três apoios, né? A confiança, o zelo e a gratidão, esse aí começa a não depender mais do que tem debaixo dos pés. Não depende mais. Mas, de qualquer forma, enquanto a gente não está apoiado nesses três apoios, nós estamos por nós mesmos e a tendência é afundar. Né? É afundar, se não tomar cuidado, se não puser a madeira debaixo dos pés. Mas o que Eliseu fez? Catou uma madeira que tende a flutuar, que flutua, e ao lançá-la, é como se ele estivesse lançando ela para que ela afundasse e o martelo subisse. Aquele que não tinha méritos para flutuar, flutua, e o que tinha méritos para flutuar, afunda. É como se um estivesse pagando o preço pelo outro. Olha só que ensinamento importante, né? É importante porque você já ouviu esse ensinamento muitas vezes na igreja. Esse ensinamento é o que aconteceu com Jesus, né? Jesus é essa madeira, é esse que tinha condições de estar na glória em Deus, junto do Pai, nas alturas, e desceu. E desceu mesmo, com um propósito de doação. Desceu a ponto de ir ao lugar ao qual nós estávamos destinados, que é a morte. E foi além disso, foi ao lugar que muitos no pecado estão destinados, que é o inferno, mais fundo ainda, e chegando lá, pelo poder que estava nele, pela justiça que estava nele, então ele venceu a morte e venceu o inferno e subiu, né? E deu condições com esse ato de descer até lá em nosso lugar, de nós flutuarmos, de eu, você flutuarmos. Precisamos acreditar nisso, né? E isso acontece também da nossa parte. E no mover do Espírito em nós, podem haver situações em que o Espírito Santo, e aí eu estou falando, é preciso saber se é por obra do Espírito, nos leva a nos colocar em situações de dificuldade com o propósito de resgatar aqueles que serão beneficiados por essa nossa iniciativa. Mas isso tem que ser uma obra livre da nossa vontade. Veja o que Jesus falou, como a decisão foi dele, não foi algo das circunstâncias, não foi algo que aconteceu com ele porque alguém como Roma ou como os judeus fizeram com ele, não, foi algo da decisão dele. João 10, 17 a 18, Jesus vai dizer: o Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Então, aquela figura que afundou para que o machado fosse levantar, ela se cumpre em Cristo. Ele afundou por uma decisão pessoal, foi por doação própria, não foi por circunstâncias, não foi a circunstância que fez ele afundar. Não foi isso, ele diante da circunstância, flutuaria, ou seja, estaria acima delas completamente, mas ele se entregou
a morte, morte de cruz, e foi até a condenação, para que isso pudesse resultar em situação boa para nós. Portanto, se nós estivermos passando por dificuldades, por obra do Espírito, é razão de nós estarmos confiantes, porque isso é causa de benefício. Existem muitos, e é motivo de alegria, né? Motivo de alegria. Nós vimos, por exemplo, na vida dos apóstolos, que a maior parte deles, ou todos, não sei, os 12 que foram nomeados, né, depois que Judas saiu, os 12 acabaram tendo um final de entrega mesmo. Quando Paulo foi para ser martirizado, para sofrer a sua morte, ele se entregou por decisão própria. Paulo falava que para ele, morrer era lucro, mas ele ficava vivo enquanto ele era usado pelo Espírito para levar a salvação, a pregação. Porém, quando ele se entregou, cada um desses que se entregaram foi um avivamento para a igreja, e esse avivamento continua acontecendo até hoje, né? Por obra daqueles lá que se deram como um acréscimo ao sacrifício de Cristo. Por isso que os 12 morreram em situações similares, ou em situações de privações, mas por decisão, não é algo que aconteceu e acabou tudo, eu estou sofrendo aqui. É isso que eu quero dizer, que é a diferença. Afundar como um sacrifício de doação, aí é outra coisa. É motivo de alegria. Atos 16 a 32, nós vamos ler lá um exemplo de Paulo e Silas na prisão. E o que causou isso? Tem outros exemplos, tem muitos, né? Tem o exemplo de Estevão, quando ele foi apedrejado. Dentro de Estevão, adiantando um pouquinho, qual que era o zelo que estava dentro dele? Qual que era o cuidado? Ele queria anunciar para os judeus Jesus Cristo, queria fazer eles abrirem os olhos para Jesus Cristo. E as palavras dele ofenderam os judeus a ponto de apedrejado e ele ser morto nesse momento. Mas ele morria perdoando. Ele falou: Senhor, não leve em conta eles. A vontade dele era grande que os judeus se convertessem. E adivinha quem se converteu nesse momento? Se vocês lerem lá nos Atos dos Apóstolos, vai estar lá a história de Estevão, né? A morte de Estevão, vai estar lá no livro dos Atos. Vocês vão ver que quem estava lá atuando em perseguição aos cristãos era o próprio Paulo. A partir dali, ele é levado por uma força a reconhecer Cristo. Então você vê que essa obra provoca essas coisas, ela amplia, ela é um multiplicador da obra completa que já aconteceu em Cristo, né? Motivos de alegria, vamos ver, Atos 16 a 32. Livro de Atos, capítulo 16, e versículos de 16 a 32. Vamos lá. Então, o autor do livro de Atos, que é Lucas, estava escrevendo aí: certo dia, quando íamos à oração, eis que veio ao encontro uma moça escrava, que tinha o espírito de Pitão, a qual, em suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Então, tem uma mulher lá que era possuída até de um espírito, esses espíritos de adivinhos, tá? Que não é o Espírito Santo de Deus. Pondo-se a seguir Paulo e a nós, né? Lucas estava junto e outros estavam junto com ele, e Silas também, né? A nós gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho de salvação. Não falava nada errado, né? Estava até falando a verdade. Mas o que aconteceu? Ela começou a repetir isso por muitos dias. Por muitos dias, Paulo começou a ver que havia ali algo de estranho, algo que não vinha de Deus, né? Por fim, Paulo tomou uma decisão, voltou-se para ela e disse ao Espírito, não disse para ela, disse para o Espírito dentro dela: ordeno-te em nome de Jesus que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Aqueles que usavam essa mulher, que fazia adivinhações, para ganho com as pessoas que pagavam para ver o que ela falava a respeito de coisas futuras, né? Vendo seus ânimos que
que se lhes esvaecera a esperança de lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram ao fórum à presença de autoridade. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando esses homens são judeus, e amotinam a cidade, e pregam um modo de vida que nós, romanos, não podemos admitir nem seguir. Então, o que aconteceu? O povo insurgiu-se contra eles, os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes, açoitá-los. Paulo e Silas foram açoitados com varas, está vendo? Estavam em circunstâncias bem aflitivas, né? Depois de lhe terem feito muitas chagas, meteram nas prisões e mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Esse, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior, era aquela pior prisão lá embaixo, e prendeu-lhes os pés no cepo. Então, veja só, cheio de chagas e feridas, presos com os pés num cepo, na pior prisão, aquela mais úmida, mais lá embaixo, na pior condição. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros que estavam em volta escutaram o hino. Olha que situação diferente, eles estavam alegres ali. Eles estavam louvando. O louvor é fruto dessa alegria que está no interior, não depende do exterior, né? Mas essa atitude faz toda a diferença, faz toda. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que abalaram os fundamentos do cárcere, abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro, vendo as portas abertas, as portas dos cárceres, supôs que os presos haviam fugido. Ficou desesperado, ele achou as autoridades vão me matar, porque eu era responsável por isso aqui. Tirou uma da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui, ninguém fugiu. Ninguém tinha fugido, certo? Estavam todos lá. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes, senhores, que devo fazer para me salvar? Disse-lhe, né? Eles disseram para ele, disseram-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos que estavam em sua casa. Bom, então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles, lavou as chagas e imediatamente foi batizado, ele e toda a sua casa. Então, ele se converteu. Bom, nós estamos vendo aí que situação de doação dos dois que estavam lá, que estavam mais preocupados com os prisioneiros que estavam em volta e que acabaram convertendo o próprio carcereiro, né? Ver com essa situação de suportar a dificuldade por decisão e porque confia plenamente em Deus, faz da pessoa mais que vencedora e faz multiplicar a graça de Deus, né? Então, motivo de alegria quando é o Espírito que está nos conduzindo. Toda a vida de Paulo foi assim. Ele teve ocasiões de naufrágios, teve ocasiões que ficou no mar mais de um dia preso a escombros, buscando sobreviver. Andou no meio nas estradas, atacado por ladrões. Todas as situações, reis perseguiram ele, exércitos perseguiram ele, mas em todas essas coisas, ele foi mais que vencedor. Ele estava condenado, imagina sozinho no mar, imagina ali naquela cadeia. Em todas essas situações, o que aconteceu? Ele que não tinha condições de sair delas, na verdade foi erguido pela força daquele que ele estava anunciando, que é Jesus Cristo. O poder dele manifestava através de Paulo, e aí é motivo de alegria quando as situações aflitivas vêm por causa de uma situação, de um momento que vai ser multiplicador da obra de Cristo neste mundo. Aí sim é motivo de alegria. E também é motivo de alegria, às vezes, situações que nós passamos, que é para nosso crescimento, né? Tiago 1, 2 a 4 vai dizer isso, né? E é aquele texto conhecido de nós, de todos nós, né? Quando a carta, Tiago é bem direto nas suas palavras, ele
ele é muito bom para dar essa ênfase forte naquilo que importa, né? E ele estava anunciando aí a todas as tribos da dispersão, aos judeus, né? Considerai que é de suma alegria, não falou só alegria, de suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência é perseverança, firmar-se, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, que você vai entrando nessa paz, nessa confiança interior, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. E aí ele vai dizendo que a gente pode receber isso e pode receber por meio da oração, né? Então, vimos aí alguns motivos de situações de dificuldades que vão acontecer e que são para o nosso bem. Na verdade, se nós estivermos primando pela confiança em Deus, que nós estamos aí dando várias maneiras, né? Lembra? Nós falamos a oração, quando as dificuldades aparecem, para lançá-las na mão de Deus e depois então viver uma situação de confiança que excede a todo entendimento. Lembra que nós falamos? Outra situação, a oração no Espírito em todas as circunstâncias, para que você vai sendo edificado na natureza de Cristo, que é essa natureza que confiava em Deus plenamente, a ponto de, onde ele estivesse, ele estava andando na luz de Deus. Então, essa situação, ela está ao nosso alcance na medida que a gente vai se firmando na confiança verdadeira, neste apoio que nos sustenta e que está fundamentado na nossa conversão e na presença do Espírito Santo em nós. E na nossa, é lógico, os três apoios são interdependentes. Na nossa busca também das coisas de Deus, das revelações de Deus, e na nossa gratidão para com a obra realizada, né? Vamos continuando aí. O próximo vem um caso especial, né? Existe uma condição em que eventualmente vamos passar por uma situação de provação violenta, né? Mas que é para nos livrar do mal, né? Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, ela termina com essa frase que está escrito aí: não me deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Então aqui cabe falar disso porque é um caso especial. É o último recurso que nós autorizamos, é autorizado por nós. Deus não faz nada em nós. Todas essas coisas boas que Deus quer para nós, tudo que Ele tem para nós, essa presença viva dele em nós, ainda assim é sempre atrelada à nossa vontade. A vontade será sempre respeitada. Se você ora, não me deixeis cair em tentação, você está dando uma autorização para Deus usar de todos os recursos possíveis ou necessários, vamos falar a palavra mais certa, necessários para não cair na tentação. Cair na tentação é você sentir-se atraído por ela e ser envolvido por ela no engano, né? Não nos deixeis cair em tentação é a parte boa. Se você está pedindo isso, realmente, você está pedindo, ó, Deus, eu quero ser capaz de ver o que está acontecendo. Essa é a parte importante, essa oração nós temos que fazer. Nós vamos ver que Davi fazia essa oração. Quando nós chegarmos aí no zelo, vamos ver. Deus deve abrir os nossos olhos para nós vermos o engano que está naquilo que parece bom, mas que na verdade é uma artimanha das forças espirituais do mal que habitam os ares. E isso é ser capaz de não cair na tentação. Tendo visto, você vai buscar forças em Cristo para vencer a tentação. Mas a última frase tem o mas livrai-me do mal. E aí é a frase mais mal entendida da oração que Jesus nos ensinou. Porque esse mas, o que ele está escondendo? Ele está escondendo uma frasezinha aí. Não me deixeis cair em tentação. Mas se eu persistir em cair em tentação, livrai-me do mal. Então você vê que aí o cristão está dando essa autoridade a Deus para que ele seja provado de uma forma tal que ele nem consiga vencer aquela tentação, mas pelo menos que aquilo que era
razão dele cair, seja arrancado de dentro dele. E isso é algo que às vezes é necessário. Bom, é muito melhor livrar-se do mal, porque esse mal aí está tratando do fogo mesmo, mas do fogo eterno, né? Do fogo eterno. Se eu tiver que passar por um fogo agora, que vai queimar, vai doer, mas me livra do fogo eterno, é um fogo temporário, é melhor, certo? Pelo menos é nesse mundo aqui, é aqui. Então, é isso que você está falando quando diz livrai-me do mal. Não me deixe cair em tentação, mas se eu continuar caindo, livrai-me do mal. Manda algo que é passar de alguma forma pelo fogo. Lá em 1 Coríntios, aí está escrito na tela, né, 13, 15, vai dizer, não, nós vamos ler, mas as tribulações na vida são frequentes, contudo o cristão não deve encará-las como aflições, preocupações ou temores, como aflições, preocupações ou temores, mas como uma oportunidade de vitória, por meio da obra consumada de Cristo em nosso favor. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é mérito nosso, é Cristo crescer em nós, mas por meio deles nós somos mais que vencedores. Bom, isso aqui é o que fecha a nossa situação em termos de vencer, de andar na confiança. Nós vamos encarar as aflições, preocupações e temores como oportunidade de vitória. Mas o que eu estava dizendo aqui, que está lá em 1 Coríntios 3, 13 e 15, nós vamos ler agora, é um texto que fala dessa prova final ou decisiva para que nós passemos por um fogo que não é o fogo eterno, que seria o pior, né? Então, 1 Coríntios está aí na tela. Ele fala de um julgamento. Esse julgamento é o julgamento de Cristo. Nós vamos ver isso na parte do zelo com mais detalhes, tá? Mas agora fica aqui a questão para esclarecimento de uma situação de aflição, de sofrimento, que eventualmente está nos livrando de uma condição muito pior, né? A obra de cada um aparecerá o dia, e entre parênteses está julgamento, porque esse não é um texto, foi introduzido, né? O dia irá demonstrar, o dia dessa aprovação irá demonstrar. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo. Olha que frase importante. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira pelo fogo. É isso que nós falamos quando dizemos lá, não me deixe cair em tentação. É melhor que eu passe de alguma maneira pelo fogo, mas que eu seja salvo. Só que não precisa ser assim. Isso é o último recurso. O que precisa é não cair na tentação, e não cair na tentação é a gente começar a depender das coisas do mundo, não depender delas, não valorizar as coisas do mundo, tratar delas com um bom testemunho, mas não estar apoiado nelas. Não estar apoiado nelas, estar apoiado somente em Deus. Então nós vimos aqui, a última condição é essa daí, passando de alguma forma pelo fogo, mas não é o fogo eterno, ele será salvo, não é o fogo eterno. Então, o que eu deveria ter feito para não cair nisso? Eu deveria ter edificado sobre esse fundamento, que é Cristo, com ouro, prata e pedras preciosas, com madeira, com feno ou com palha, é o que pega fogo. Então, teria que ser com ouro, prata e pedras preciosas. Agora, isso daí é começar a viver essa vida cristã olhando para aquilo que é precioso e não fazendo o mais ou menos. Madeira, feno e palha é o mais ou menos, né? E nós temos que ver que se ficar no mais ou menos, aí nós vamos levar conosco coisas que vão ter que ser consumidas pelo fogo. Esse é o alerta, né? Bom, continuando, chegamos no zelo, né? Chegamos então na nova etapa. O zelo
Pessoal, ele é uma das 3 colunas. A primeira que nós tratamos foi confiança. Eu vou até confessar para vocês que hoje eu teria invertido. Teria posto o zelo primeiro e a confiança segundo e em terceiro, sim, a alegria. Por que eu teria feito isso? Porque aos poucos Deus vai esclarecendo para a gente, quando a gente persevera em olhar a palavra, em buscar respostas, vai mostrando. Nós vamos ver que esses três apoios, que eu estou chamando de apoio, que são 3 características, né, daquele que está em Deus, e que já aconteceu com Davi, que era marcante nele, né? Essas 3 características, ela na verdade tem tudo a ver com o reino dos céus. E é por isso que Davi é o rei modelo, né? Tem tudo a ver com o reino dos céus. O reino dos céus está escrito lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino dos céus é justiça, paz e gozo no Espírito. Justiça, paz e gozo no Espírito, ou seja, no nosso íntimo, no nosso interior. Justiça é a vontade de Deus entrando no nosso interior. Paz é essa confiança, essa tranquilidade, esse descanso entrando no nosso interior. E gozo é a satisfação plena, a alegria entrando nesse íntimo no nosso interior, né? Então, na sequência que está lá, a justiça que está relacionada com o zelo, que são os valores, a vontade de Deus, o que tem valor realmente, para nós, vem em primeiro lugar. Em segundo vem a paz, que é a confiança, e em terceiro, então, a alegria, né? Mas, de qualquer forma, isso não muda o que foi falado sobre confiança, é a mesma coisa, só a ordem talvez fosse mais adequada. Mas agora nós vamos entrar no zelo, vamos tratar sobre isso aí. Nós vamos ver que essa etapa do zelo é uma etapa de crescimento do cristão, né, em que ele vai entrar e começar a fazer as suas conquistas. E é uma conquista mesmo, viu, pessoal? Ele vai entrar em guerra e vai agir com o chicote, ele vai precisar aprender a agir com o chicote, né? O zelo é uma coisa assim, é uma decisão firme, é zeloso, é com firmeza, né? Por isso, é uma etapa do crescimento do cristão quando ele já é jovem, né? Ele começa primeiro com a conversão, é o cristão bebê, aí ele vai conhecendo as coisas de Deus, vai conhecendo a justiça aos pouquinhos, né? Ele começa a buscar unir a fé à virtude, que é buscar a conhecer a palavra de Deus. A virtude, a revelação, começa a ter mais conhecimento. Depois a revelação, a temperança. Lembra do crescimento do cristão, lá que nós tratamos, que está lá na 2ª carta de Pedro, né? Então, essas etapas são a de sair de bebê, criança, a adolescente. Com a temperança é a fase da adolescência, quando ele vai tomando o equilíbrio nas coisas, né? Mas aí entra a paciência. A paciência, na verdade, é perseverança, é conquista, é guerra, é chicote. Vamos ler o que está em João 2, 13 a 21. João 2, 13 a 21. É uma atitude de Jesus, é uma atitude muito conhecida, você já viu muitas vezes na Bíblia, né? Vamos refletir um pouquinho sobre ela, porque ela fala muito do zelo, né? Ela é a própria expressão do zelo. No versículo 13 começa lá: estava próximo a Páscoa, igual agora, né? Está próximo a Páscoa. E Jesus subiu a Jerusalém. Entrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pomba, e mesas de trocadores de moedas. Encontrou coisas estranhas lá dentro do templo, pelo menos na visão dele, né? Fez ele um chicote de cordas. Olha que atitude, é a única, é sui generis, essa atitude de Jesus em todo o Evangelho. Fez um chicote de... Então ele está tentando expressar algo importante, né? Um chicote, e expulsou todos do templo,
como também as ovelhas, os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores, derrubou as mesas, olha que atitude de violência, né? Disse aos que vendiam pombas, tirai isso daqui, e não façais na casa de meu pai uma casa de negociante. E lembrando-se, então, os seus discípulos do que está escrito. Eles lembraram naquela hora quando viram aquilo, acho que eles ficaram espantados com aquilo, de repente lembraram, né? O zelo por tua casa me consome. Então, essa atitude aí é o que vai ter que, é a atitude que nós mesmos vamos ter que tomar. Nós vamos ter que começar a ver coisas dentro do templo. Quem é esse templo, hein, pessoal? Individualmente agora na nossa aliança. Quem é templo de Deus na nossa aliança? É a igreja? A igreja é o templo de Deus, mas coletivo. Só que ela é fruto de um monte de indivíduos que são pedras dessa igreja, que são parte desse templo, que, portanto, são templos individuais. E esse templo individual é o lugar onde você e eu reinamos. É ali que nós reinamos. Individualmente, dentro de nós, temos toda a autoridade. E é lá que nós reinamos. Então, ali é que nós vamos ter que tomar esse cuidado e que Jesus quis expressar de maneira forte, para que ficasse gravado. Ele expulsou com um chicote e tirou tudo aquilo que era, que profanava o templo. Nós, do modo como nós somos, nós vamos ter que remover muitas coisas dentro de nós que profanam o templo do Espírito, porque você se converteu e o Espírito Santo acaba por estar eternamente convosco. A menos que você renuncie a ele, mas ele está lá. E, portanto, existem coisas que têm que ser, sim, retiradas, né? Vamos voltar lá para o texto da terra. Então, esse chicote vai acontecer aqui. Mas nós não vamos entrar direto na nossa parte. A nossa parte vem na sequência. Vamos olhar o exemplo de Israel. Afinal de contas, a maneira como o Espírito Santo nos levou a entender tudo isso era com aquela frase, olha para Davi, né? E nós vamos ver que Davi foi o rei modelo de Israel, é um rei modelo. Por que ele é rei modelo? Porque ele tipifica Cristo para Israel, depois viria Cristo que é para todas as nações, né? Para todos nós, para todos o ser humano, mesmo aqueles que já tinham morrido naquela época, porque Jesus vai à mansão dos mortos. Então, o exemplo de Israel tem ensinamentos para nós, né? E o que acontecia com Israel, os acertos deles, são paralelos de acertos nossos. Os erros deles são paralelos de erros nossos. E a gente precisa ter visão para isso, né? Então, nós vamos primeiro pegar o exemplo de Israel. Vamos começar por aí. E aí, nós vamos ver o que é essa conquista. Essa conquista, adiantando, é a conquista da terra, né? Por que Deus, eu já fiz essa pergunta em outras reuniões, por que Deus deixou as nações da terra lá, já que ele estava decidido a destruí-las? Por que ele não destruiu antes de Israel chegar? Não, era requerido que Israel tomasse a decisão de conquistar. Israel teria que ir, sem a força, sem o poder, sem as condições, confiando. A confiança é importante e com zelo é importante, né? Vamos ver então esse exemplo em Josué 23, tinha ali um alerta sobre as nações da terra. Josué 23 vai tratar do alerta, e é o capítulo todinho. Vamos ler. Bom, o Senhor tinha dado desde há muito tempo tranquilidade a Israel e o livrá-la de todos os inimigos ao redor. Como que Deus fez isso? Fez por meio de Josué. Primeiro veio Moisés, levou o povo no deserto, chegou até a limite da terra prometida e Deus falou, agora você vem para mim e coloca Josué para introduzir o povo na terra, né? Josué, então, tinha sido escalado para entrar com o povo na terra. Mas ele
teve todo aquele problema, junto com Moisés, do povo hesitar e morrer no deserto, faltou confiança, mas depois a nova geração então entrou com Josué, e Josué conquistou a terra, conquistou. Sendo já velho e avançado de idade, ele deu todas as terras para Israel. Aí convocou todo Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes, seus oficiais, e disse-lhes: eis que estou velho, de idade muito avançada, e vistes tudo o que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações que estão diante de vós. Quando Josué conquistou a terra, as nações estavam lá, ele venceu as forças das nações, mas não aniquilou todo o povo estava lá ainda. Tinham nações ainda diante deles, só que ele já tinha demonstrado que todo o poderio dessas nações já tinha sido destruído. Agora teria que tratar com isso, né? Então, veja o que Deus fez a todas essas nações diante de vós, porque o Senhor vosso Deus, quem combateu por vós. Vede, reparti entre vós por sorte todos esses povos que restam a combater. Então tinha um povo que restava ainda lá, estava lá meio disperso, sem o mesmo poderio que eles tinham antes de Josué. É a herança de vossas tribos, assim como aqueles que exterminei além do Jordão, até o mar grande do ocidente. O Senhor os expulsará e os despojará em vosso proveito. Aí a sua terra se tornará vossa propriedade, como vos prometeu o Senhor vosso Deus. Então ele afirmou claramente, isso vai ser feito. Mas exigia um esforço deles. Esforçai-vos, pois, e aí vai entrar o zelo, né? Em pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. E não vos desvieis dela, nem para a direita, nem para a esquerda. É um caminho estreito, fica na lei. Não vos mistureis com estes povos que ficaram habitando entre vós. Não invoqueis o nome dos seus deuses. Não jureis por eles. Guardai-vos de prestar-lhes culto e adorá-los. Mas permanecei unidos ao Senhor vosso Deus, como fizestes até hoje. O Senhor despojou em vosso favor grandes e poderosas nações. Até o presente ninguém vos pôde resistir. Olha, é um ensinamento para nós. As coisas que estão contra nós e que nós temos que remover não podem nos resistir, se nós estivermos firmados nas 3 apoios que nós falamos. Um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos. Isso é exemplo de Israel. Porque o Senhor vosso Deus combatia por vós, como ele tinha prometido. Tende, pois, grande cuidado em amar o Senhor vosso Deus. Se vos desviardes e vos unirdes ao resto dessas nações, e aí vem o relaxamento, se começar a misturar, que habitam entre vós, essas nações que habitam em vós, misturando-vos com ela e contraindo com elas matrimônio, aí vem a ameaça. Sabei que o Senhor vosso Deus não continuará a despojá-las em vosso proveito. Elas se converterão para vós em laços e ciladas, azorrague sobre vossos rins, e espinho nos vossos olhos, até que tenhais desaparecido dessa terra fértil que vos deu o Senhor Deus. Eis que me vou hoje pelo caminho de toda a terra. Eu vou partir. Reconhecei que de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as boas palavras que pronunciou em vosso favor o Senhor vosso Deus, nenhuma só ficou sem efeito. Todas se cumpriram, não falhou uma sequer. Ora, assim como se realizaram todas essas boas promessas do Senhor vosso Deus vos fez, assim também mandará ele sobre vós todos os males de que vos ameaçou, até que vos extermine de sobre essa terra fértil que ele vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco, indo servir a outros deuses e prostrando-vos diante dele, o furor do Senhor se inflamará contra vós, e sereis depressa tirados dessa excelente terra que ele vos deu. Então, nós estamos vendo aí, existia um povo na terra, esse povo estava destinado a ser removido, era da boca do Senhor que havia vindo a ordem, e Josué já havia feito a sua parte.
Nós vamos parar aqui, porque esse desterramento das nações, derrotar as nações, é algo que tem um paralelo para nós, um paralelo no nosso íntimo e no nosso interior. Se existia um povo da terra, nações que ocupavam aquela terra anteriormente, para nós existe uma natureza em nós que vem da nossa condição antes da conversão. E a Bíblia chama de o velho homem que habita em você e em mim. E é essa a nossa luta, e é esse que nós vamos precisar de zelo para combater. Então nós vimos hoje o alerta, a gente daí retoma, só que tem um aviso importante. Na segunda-feira seguinte, na próxima segunda-feira, não vai haver então a nossa transmissão. Por uma questão que tem a ver com o período da Páscoa aí, não vai ser possível, né? Nós vamos pular então a semana que vem e retomar na outra. Mas fica tranquilo, na outra semana nós vamos voltar para esse assunto e ver em detalhes daí para frente quão importante é essa etapa do zelo para nós. Bom, vamos encerramos então, colocando-nos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero deixar aqui essa palavra diante de Deus, que Ele, na força do Espírito Santo, nos dê essa capacitação. A capacitação para confiarmos nele. Que Ele abra, assim, os nossos olhos para vermos aquilo que em nós ainda é causa de desconfiança, é causa de preocupações, de agitações, de discussões, coisas que são relativas às coisas desse mundo e que, portanto, deviam ser levadas como se não fosse. Que o Senhor abra os nossos olhos para isso e nos coloque, então, neste lugar de confiança que permite a gente ter coragem para enfrentar todas as situações, tendo unicamente como base a certeza de que Cristo está em nós. Senhor, ouvi esta nossa oração e toca a todos que nos ouvem. Que essa palavra, Senhor, se transfira para o coração de cada um e nós possamos então dar os primeiros passos na sequência do nosso estudo, tratando dessa questão da justiça, do zelo, que é tão importante para todos nós e para a nossa vida neste mundo e para a nossa vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, agora e sempre. Amém.